Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos começar respeitando o tempinho de vocês aqui. Para começar, vou me apresentar. Eu sou a Ana, eu faço parte do time de capacitação aqui da MOS. Já estou no GB há 8 anos, então estou com um histórico aqui. Estou muito feliz de trazer para vocês esse treinamento. Acho que vai ser um ganho muito legal para a franquia de vocês. A gente vai começar agora falando um pouquinho da história do crediário, enfim, e depois a Amanda, que é nossa parceira, vai entrar trazendo para vocês o operacional mesmo, como a gente vai atuar no dia a dia, tá? Então, para combinar algumas coisas com vocês, né? A gente está gravando e vai compartilhar depois essa apresentação com vocês, podem ficar tranquilos. Também vamos colocar um manual na extranet, acredito que até semana que vem já esteja lá, para vocês consultarem se tiverem dúvidas. Podem colocar as dúvidas no chat, a gente vai responder vocês durante o treinamento, vou lendo as dúvidas e respondendo conforme vai acontecendo, e também no final a gente manda sempre uma avaliação, a gente pede que vocês preencham, e também não esqueçam da lista de presença, eu mandei aqui no chat agora há pouco, daqui a pouco eu mando de novo, aí com a lista a gente consegue compartilhar com vocês os materiais. Então, o crediário, né, vamos lá. Crediário foi uma forma, é uma forma de crédito acessível que a gente traz para expandir o poder de compra dos nossos clientes. Então, por que a gente está fazendo isso? Né? Mais uma alternativa para viabilizar a venda para vocês. Então, o crédito acessível, né? A gente consegue ampliar o poder de compra dos nossos clientes, mas a gente também não compromete o essencial. Então, a gente ajuda o consumidor a comprar o que ama, ele continua comprando o Boticário, comprando até mais. Mantemos a saúde do negócio de vocês também, da carteira de clientes, e a gente gera valor de forma sustentável, né? Tanto para o consumidor, para a loja, quanto para a nossa marca. A gente fez algumas pesquisas e 5 em cada 10 consumidores do Grupo Boticário usam crediário em alguma outra loja, né, alguma outra marca, e 51% deles acham relevante o Boticário ter crediário nas suas lojas. Então, a gente tem um público super grande que quer comprar com crediário, né, que ainda não tem essa oportunidade, e vocês agora vão ter isso para oferecer para os clientes. E para fazer isso acontecer, a gente uniu a nossa expertise em beleza e a nossa marca, né, do Grupo Boticário, com a experiência e acesso a crédito da UMI. Então, a gente tem um parceiro atuando nessa frente, né, não estamos sozinhos nisso, e a UMI trouxe toda a experiência deles na parte de crédito, e está sendo super legal, vocês vão gostar muito, acho que vai agregar muito para as lojas de vocês essa nova modalidade de pagamento. Trazendo um pouquinho de impacto na jornada, né? Então, a gente consegue captar alguns clientes, né? Aquele cliente que sempre fala que Boticário não é para mim, que às vezes nem entra na loja por achar que é muito caro, ou achar que, enfim, não combina com ele os produtos. A gente consegue converter, então 75% dos consumidores que entram em loja não compram nada e não são identificados. Então, a gente pode usar o crediário para atuar aí. Ou eles não levam, né, porque não cabe no bolso, enfim, ou nem entra na loja, só dá aquela olhadinha. A gente também traz o crediário como uma forma de aumentar o ticket de venda de vocês. Então, aquele consumidor que olha o perfume e o hidratante, fala, vou levar só o perfume, que senão fica muito caro. Então, o crediário consegue ajudar nisso, né? Vocês podem ofertar o crediário nesse momento. E também para fidelizar. Tem aqueles clientes que vão poucas vezes na loja, né, que não querem gastar sempre, então a gente fideliza eles para não precisar sempre esperar as promoções para comprar. Ele pode comprar com recorrência com a gente. E quais são os benefícios para o franqueado também, né? Com o parcelamento, o cliente realiza o desejo de compra, vocês vão vender mais, a gente já notou um aumento no ticket médio, né, das compras com o crediário. Os juros são transparentes, então o cliente vê tudo o que ele vai pagar na simulação, antes dele aceitar o contrato. Então é super transparente, não tem letras pequenas ali escondendo uma cobrança depois. As condições de parcelamento sempre são de no mínimo 3 e no máximo 12 vezes, isso depende do valor também da compra, do limite liberado. O cliente sempre compra com parcelas acessíveis para vocês vender mais, então todo mundo sai ganhando. E não tem anuidade ou pegadinha, gente. É super transparente mesmo, como a gente reforça. O cliente sabe o que está pagando no momento em que ele faz o pedido com vocês. Vocês podem vender tranquilos, porque não vai ter risco do cliente voltar a reclamar que foi cobrado a mais, enfim. Então, é tudo muito transparente, muito claro. No aplicativo da OMI, vocês vão ver todas essas informações também para conseguir passar isso para o cliente. E em qual momento ofertar?
A gente trouxe aqui algumas ideias, vocês são os especialistas nisso, então, claro que são sugestões, né, da nossa percepção aqui, mas vocês conhecem os clientes, conhecem o público de vocês, então, claro que vocês podem até melhorar essas ideias. Então, pensando muito em ação de fluxo, né, que são captar aqueles clientes que vêm só retirar um brinde, então aproveita para apresentar o produto, enfim, né, para trazer para o crediário. Clientes que têm cartão recusado ou que o limite, né, não tem, está com o limite comprometido, não tem o valor total de compra, então a gente pode oferecer o crediário para viabilizar essa venda. Aquele cliente que entra só para dar uma olhadinha, quero conhecer a marca, vi que lançou um perfume novo, enfim, vocês podem oferecer isso, aproveita, né, para fazer a demonstração do produto e oferecer o crediário, e também para aqueles clientes que estão conhecendo o Boticário, então acabou de chegar na loja, não conhece os produtos, já pode ser uma porta de entrada para trazer esse cliente para a nossa marca, para fidelizar ele com a gente. E daí pensando muito que nessa parte do limite comprometido, nem sempre o cliente tem um limite total no cartão de crédito. Então, o crediário pode ser uma alternativa. Já pode oferecer, faz a análise dele, ele sabe o limite na hora, e aí ele já pode fazer uma compra. E aí, a gente sabe que acontece, e a gente trouxe aqui algumas respostas, né, para aquelas objeções referentes a juros. Porque sim, tem juros, e aí se o cliente reclamar disso, a gente tem que trazer algumas coisas sobre a parcela. Então, assim, destacar o fato da parcela ser acessível, realmente ele tem juros, mas vai caber no orçamento, ele vai simular isso junto com vocês. O cliente pode levar o produto na hora, sem precisar esperar juntar o dinheiro, enfim. A parcela é mais barata do que parcelar, né, no cheque especial, no cartão de crédito. Como eu já falei várias vezes, ele vê o valor na simulação, então ele não vai ter surpresa amanhã quando ele entrar. E se ele antecipar as parcelas, o juro diminui. Isso é um ponto super importante para levar para os clientes que a parcela vence no dia 20, mas se você pagar antes, vai diminuir os juros. Então, às vezes, o produto sai muito mais barato do que ele for comprar pelo cartão de crédito. Então, é sempre bom reforçar esse ponto para fidelizar mesmo ele e mostrar o valor desse produto. E aí, a gente tem algumas etapas na jornada, né? A primeira etapa é uma avaliação de crédito, depois a Amandinha vai detalhar tudo com vocês. O cadastro acontece, gente, em 2 minutos, mais ou menos. Então, a gente faz a avaliação, o cliente faz o cadastro e o crédito fica disponível na hora. Então, enquanto ele está na loja, ele faz o cadastro, ele já vai saber se ele pode ou não comprar com o crediário. Depois que o cliente finaliza a compra, ele faz tudo junto com vocês, junto com os consultores na loja, e aí ele consegue baixar o aplicativo da Umi também para ele fazer a gestão desses boletos. Então, vocês não precisam se preocupar que o cliente vai ficar indo todo mês pedir para imprimir boleto. Não precisa. É só orientar ele a baixar o aplicativo da Umi, ele vai acessar com os dados dele, e lá ele consegue todas as informações, e também tem a central de atendimento, tudo para ele conseguir fazer esses pagamentos. O pagamento da parcela pode ser feito via boleto, Pix, tudo dentro do aplicativo ou pelo suporte, e cada compra tem as parcelas. Então, por exemplo, o cliente fez uma compra hoje, gerou 3 parcelas. Se ele vir comprar amanhã, são mais 3 parcelas em outros dias, tá? Então, é importante a gente reforçar isso. Não vai juntar tudo numa parcela como é feito no cartão de crédito. Ele tem que sempre tentar se atentar a isso, tá bom? Mas, no aplicativo ele acompanha tudo, não vai ter segredo. E requisitos, para quem que eu posso oferecer? Maior de 18 anos, a gente não pode oferecer para menor. Tem que ter o celular próprio, porque vai receber um número, um código, né? Então, ele precisa estar com o celular em mãos e tem que estar presencialmente na loja. A gente não consegue fazer isso de outra forma. Não tem... Quanto à biometria, né? Se a gente não tiver as informações desse cliente nos nossos bancos de dados, provavelmente ele vai ter que fazer a biometria dele, tem que apresentar documento, tudo, tá? Mas aí a gente já, dentro do aplicativo, ele vai notificando vocês e vocês conseguem ir orientando o cliente também. Na prática, o que eu vou precisar? Do aplicativo da Umi e do Mob. No Mob já está configurado, tá? A Umi, a bandeira da Umi também para fazer a venda, a Amanda vai mostrar. Então já está feita a configuração. Vocês precisam dessas informações, então precisa fazer pelo Mob. Aí agora a Amanda traz aqui o passo a passo de como vocês vão operacionalizar isso. Podem ir mandando as dúvidas no chat, daí eu vou ajudando vocês. Amandinha, vai lá. Está como apresentador? Tô. Bom dia, pessoal. Excelente dia pra gente. Vou trazer aqui para vocês como que é. Bom dia. Muito simples. Oi, Luciane, bom dia, obrigada.
Vou trazer para vocês como é super simples, pessoal, da gente atuar com o aplicativo da Ome na loja. E aí, cada vez mais, inclusive, a gente vem atualizando essa ferramenta para deixar cada vez mais fluido e uma experiência sempre melhor para todos em loja. Então, bora lá. A primeira parte, pessoal, é como realizar o login. Então, todos vocês irão sempre atuar através do aparelho móvel de vocês, e o aplicativo da Ome já vai estar lá instalado. Basicamente, vocês vão clicar no aplicativo, acessar o aplicativo Ome, tem essa carinha aqui que está mostrando no print para vocês. Em seguida, vocês vão realizar o login. O login agora, pessoal, é integrado com o cadastro de vocês dentro do Boticário. Então, vocês vão clicar nesse botãozinho aqui de entrar com e-mail corporativo. Em seguida, vocês vão selecionar este botão aqui de Grupo Boticário. Atenção nessa etapa, pessoal, vocês não digitam nada aqui em cima, tá bem? Vocês vão selecionar o botãozinho aqui embaixo de Grupo Boticário. Essa é a integração que vai fazer com que vocês consigam logar via o cadastro que vocês já têm internamente com o Boticário, tá certo? Próximo passo, pessoal, vocês vão realizar o login de vocês exatamente com os mesmos dados que vocês já utilizam hoje para acessar o extranet. Então, você vai colocar o usuário, colocar a senha e clicar em logar como colaborador GB, tá bom? E aí, pessoal, vocês vão confirmar a loja que vocês estão alocados. Teoricamente, as lojas, elas serão agrupadas por CP, né? Então, pode ser que vocês vejam ali as opções de outras lojas que façam parte do mesmo grupo. Sempre confirmem, tá? Porém, geralmente já vem vinculado à loja que vocês estão atuando, mas confirmem as lojas ali, justamente para toda vez que você for realizar uma venda, essa venda ser vinculada à loja correta. Isso é um passo muito importante, tá, pessoal? Então, confirmem aqui as lojas que vocês estão alocados e prontinho. Vocês já vão visualizar a página inicial para fazer a operação de vendas, tá bem? Pessoal, login realizado, agora vamos para a parte prática, a parte de venda mesmo. A gente vai fazer a consulta do CPF do cliente. Essa daqui é a página inicial, que geralmente aparece se vocês clicam no botãozinho de menu lá em cima. Tá vendo esses 3 tracinhos ali no canto esquerdo? Se você clica ali, você vai ver essa página inicial. Porém, quando você loga, automaticamente já pula para essa tela aqui, tá bem? Então, eu sempre reforço essa parte, porque se aparecer, por um acaso, essa tela, vocês sempre cliquem em central de vendas, tá bom? Essa tela ela fica escondidinha, geralmente ela sempre aparece nessa tela aqui, mas se por acaso aparecer, cliquem em central de vendas, que é para onde vocês têm que começar a fazer ali a análise com o CPF do cliente. Bem na página inicial mesmo, já vai aparecer aqui o campo de consulta, cadastro e o campo para vocês digitarem o CPF, tá bom? Então, é aqui, pessoal, que vocês vão colocar o CPF do cliente. E essa coleta, essa informação, vocês podem coletar ao longo da conversa com o cliente, de maneira sutil, oferecendo também opções de pagamento para ele, ofertando, conforme a Ana mencionou, dizendo as vantagens que esse cliente tem. Da maneira que vocês acharem melhor conduzir essa conversa com o cliente, coletem o CPF deles e já coloca aqui. Clica na setinha ao lado, essa setinha verdinha, que ela vai iniciar a consulta deste CPF. A consulta, pessoal, é super rápida, é praticamente imediata. Assim que você clica na setinha para carregar a consulta, o aplicativo já vai informar se esse cliente tem crédito pré-aprovado ou não. Basicamente, a gente já tem uma resposta positiva ou negativa para saber se a gente continua com essa argumentação com relação ao crédito ou não. Então, se o cliente tiver o crédito pré-aprovado, vai aparecer aqui, cliente com limite disponível e o botãozinho de cadastrar o cliente. Outra opção de tela é se esse cliente já tem o cadastro com a Ome.
A Uni vem crescendo cada vez mais, então é muito possível que vocês encontrem clientes já cadastrados na Uni. Neste caso, essa é a tela que vai aparecer. Então, a tela com o cadastro do cliente, com o limite que ele tem até então e com o botãozinho de comprar, ou seja, você já pode ser redirecionado direto para compra. Outra opção de tela é o cliente que não tem crédito aprovado. Nesse caso aqui, a gente já pode encerrar a argumentação de adesão ao crédito e pode partir para outras opções de pagamento com esse cliente. Essa é uma das vantagens de ter a resposta muito rápida, né? A gente acaba não frustrando o cliente ali, de ter que passar por um cadastro enorme, um cadastro complexo, dar todas as informações para, no final, ter uma resposta negativa. Então, nesse caso, a gente já avisa logo de início. E aqui, pessoal, essa é a tela do cliente que pode ser reanalisado. Geralmente, o cliente que foi já negado em alguma outra ocasião, ele, depois de um tempo, fica disponível para ter o CPF reanalisado. Então, aparece o botãozinho aqui de reanalisar cliente, tá certo? Então, essas são as opções de telas que acontecem quando vocês consultam um cliente. Mas vamos falar da tela que a gente está interessado, que é a tela de quando a gente vai realizar a venda de fato. Então, cliente pré-aprovado com limite disponível e ainda não tem cadastro, tá certo? Então, aqui a gente vai iniciar o cadastro do cliente. Lembrando, lá na tela, vou até voltar aqui para mostrar para vocês. Lá na tela de cliente pré-aprovado, a gente já visualiza o botãozinho de cadastrar cliente, tá certo? Clica nesse botãozinho e aí a gente já vem para a parte de validação desse cliente e inserção de dados. Aqui, assim que você clica em realizar o cadastro, vai aparecer essa tela para que você insira o telefone do cliente. É importante você inserir o telefone pessoal desse cliente, telefone que ele esteja em mãos, e um telefone que seja direcionado exclusivamente para esse cliente. Por que eu estou sendo tão explícita nesse ponto? Esse cliente ele vai ser cadastrado para um produto de crédito. Às vezes, o cliente vai na loja, quer fazer a adesão ao crédito e não está com o telefone. O vendedor, o consultor, para tentar ajudar o cliente a conquistar a compra que ele almeja, acaba colocando o telefone dele, ou coloca o telefone do amigo do que está acompanhando o cliente, ou coloca o telefone da avó, enfim. Gente, nesse ponto, se a gente coloca telefone de terceiros, a partir daqui, toda a movimentação que esse cliente fizer vai ficar amarrado a este telefone terceiro. Então, assim, a validação de compra vai ficar amarrada a outro telefone, a conclusão até de compra, a comunicação de cobrança desses boletos ou de lembrete dos boletos mesmo. Então, assim, é sempre muito importante que vocês coloquem o telefone deste cliente, tá bom? A migração, a atualização de dados, claro, é sempre possível, mas isso vai acabar tornando a experiência ruim para esse cliente, que vai precisar provar que é ele mesmo, provar os novos dados, enfim. É um produto de crédito, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque também faz parte da segurança desse cliente, ter o cadastro atualizado sempre, tá bom? Então, coloquem aqui o telefone desse cliente e cliquem em enviar SMS. Esse cliente ele vai receber um código no celular dele. E esse código ele serve para validar e para o cliente dar o aceite nessa consulta de crédito. Quando a gente consulta um CPF para saber se a gente pode liberar ou não limite de crédito, a gente precisa da aprovação do dono deste CPF. Então, aqui é o aceite desse cliente. Então, quando ele recebe o código, você coloca o código que ele informou, ele está aceitando e concordando com a consulta que será realizada no CPF dele a partir deste momento, tá certo? Desculpa, pessoal. Enfim, coloquem aqui o código que o cliente recebeu. Em seguida, vocês vão avançar para os dados básicos desse cliente. Então, nome, sobrenome, data de nascimento, a profissão, o e-mail e o CEP. É sempre importante colocar esses dados de maneira o mais rápida possível. O e-mail é opcional também, caso o cliente não tenha.
E aí a gente já avança, pessoal, para a parte da biometria. Essa coleta de biometria é para validar que, de fato, este cliente, os dados que você está informando, CPF, telefone, é de fato deste cliente que está como titular desses dados. Isso é muito importante para a segurança dele, tá certo? Então, essa biometria você pode fazer tanto pelo telefone do cliente, ou enviar, aliás, perdão, tanto pelo móvel, ou enviar um link para esse cliente fazer a partir do celular dele mesmo. Geralmente, pelo móvel, você vai ter que fazer uma leitura facial dele. É super rápido e super simples. Assim que ele faz essa leitura, a biometria passa por uma análise, cruza os dados que você informou com a leitura facial dele, e aí vai validar no nosso banco de dados. A validação nesse banco de dados é a segurança desse cliente, e que é ele, pessoalmente, que está fazendo esse cadastro, está seguindo com essa conta, tá certo? Pessoal, feita a validação de dados, a gente já tem um cliente cadastrado e pronto para seguir com a compra na Uni, tá certo? Aqui, já vai aparecer qual que é o limite que ele tem. E já vai aparecer o botãozinho também de iniciar a compra. Então, vejam, os fluxos, eles são todos encaixados um no outro. Então, se o cliente tem cadastro para realizar, já aparece o botão de iniciar cadastro. Você faz rapidinho, menos de 2 minutos, esse cadastro já está pronto. Em seguida, você já vai clicar em iniciar a compra, se assim o cliente desejar, tá certo? Então, fazendo um adendo, essa parte aqui é bem importante, pessoal. Lembra quando eu mencionei que a gente faz a biometria para nos certificarmos de que aquele cliente está pessoalmente fazendo essa compra e que é ele mesmo? Pode ser que esse cliente não tenha informação no banco de dados. Então, às vezes, em algumas situações, a biometria não vai ser solicitada. Vai ser solicitada que vocês insiram as fotos do cliente. Então, vai ser solicitada uma foto de rosto e frente e verso do documento. Quando isso acontecer, não entendam como um erro. Isso daqui é uma forma alternativa da gente validar este cliente, tá certo? Então, eu até trouxe aqui quais que são os documentos que a gente aceita e os documentos que não são aceitos, que provavelmente vai colocar esse cliente com um cadastro reprovado. Então, documentos aceitos, RG original, física ou digital, e aí eu coloco aqui sempre no máximo 30 anos, porque como é um documento com foto, às vezes a pessoa que tem um documento de mais tempo, de 30 anos, pode ser que a foto já não faça mais sentido com a pessoa atualmente, né? Mas isso daqui, pessoal, cabe sempre o discernimento, tá? Então, se a pessoa continua a mesma pessoa, está muito parecida ainda, não tem problema, porque, tirando ou não, a validação que a gente vai analisar os traços dessa pessoa com a foto do documento. Então, a gente vai tirar uma foto do rosto e vai analisar com a foto do documento que vocês inseriram. Se a pessoa estiver ainda muito semelhante, não tem problema, a compra vai ser validada, o cadastro vai ser validado. Mas se estiver já muito diferente, então vale a pena solicitar um outro documento, tá bom? A CNH pode ser a física ou digital, a carteira de trabalho pode ser um novo modelo, um modelo antigo, conforme a gente vai avançando aí pelos estados do Brasil, a gente sabe que tem vários tipos de modelo de carteira de trabalho, então geralmente todas elas são aceitas, tá bom, como documento oficial. O RME, que é o documento de estrangeiro, então ele tem uma equivalência ali como se fosse um RG para quem não nasceu no Brasil. Porém, nesse caso, pessoal, a gente só aceita o RME permanente, tá bom? Quem ainda está em processo e tem o RME provisório, não pode fazer cadastro com a UMI por enquanto. E RG militar, tudo bem? Aí os não aceitos, geralmente são os documentos que a gente não tem como validar se aquele documento de fato é verídico ou não. Então, identidade profissional, embora valha como um documento oficial, ainda assim a gente não tem certas seguranças na formatação do documento que a gente consiga validar se aquele é um documento verdadeiro ou não. Então, por isso a gente não aceita. Então, identidade profissional, certificado de reservista, e documento de pessoa não assinante. Esse caso aqui é para quando a gente não evitar de cadastrar pessoas que possa não ter conhecimento sobre o que está acordando. Então, uma pessoa não assinante, às vezes,
é uma pessoa que não pode se responsabilizar pelo crédito que eles estão acordando ali, não vai conseguir ler um contrato. Então, é sempre importante a gente priorizar, infelizmente, não colocar esses documentos. Mas aí, pessoal, isso daqui, como eu mencionei, acontece raramente. Uma pessoa que tem um documento não assinante, se passar pela biometria, não tem problema nenhum. Então, a gente consegue validar esse documento, se por um acaso ele passar pela biometria. É só o caso de ser solicitado o documento mesmo, a foto do documento, que aí provavelmente o sistema vai barrar. Tá certo? Aqui eu trouxe alguns exemplos de foto mesmo, de como a gente pode anexar essas fotos do documento. E, pessoal, aqui eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Basicamente, é tirar uma foto legível, que a gente consiga entender, que o sistema consiga ler todas as informações do documento, e tentar não colocar a mão em informações importantes, ou documentos que estejam rasgados em informações importantes. Enfim, coisa básica para que o sistema consiga fazer a leitura dessa foto do documento, tá certo? Enfim, pessoal, agora vamos para a parte de realizar a venda, que vocês vão ver que é tão rápido quanto. Basicamente, voltando ali na parte de cadastro finalizado, então lembra, a gente vem para essa telinha, aparece o limite total que o cliente tem, e você já vai ter a opção ali do botão de iniciar a compra. Clique em iniciar a compra, coloca o valor da compra, que é o valor total que esse cliente vai financiar, vai pagar, tá? Então, por exemplo, se o cliente tiver um desconto na loja, ele tem um cadastro especial, tem um desconto na loja, o valor final dessa compra é o valor que a gente vai inserir aqui, tá bom? Clique em checar condições, vai aparecer a lista de parcelamentos que esse cliente tem disponível. Lembrando, pessoal, cada cliente tem uma análise diferente, tem uma possibilidade de parcelamentos, por exemplo. Enfim, cada CPF é um CPF. Então, não tem como a gente ficar comparando a taxa de juros, por exemplo, que aparece para cliente X, para cliente Y, a quantidade de parcelamento, enfim, não tem como comparar, porque cada CPF é um CPF, cada análise é única, tá bem? Então, vai aparecer as opções que esse cliente tem, de acordo com a análise interna que a gente faz da saúde financeira desse cliente. Então, você pode ali dialogar com o cliente qual é a quantidade de parcelas que ele deseja fazer esse produto, esse pedido. Seleciona, e aqui embaixo, inclusive, conforme você for selecionando as opções de parcela, você já consegue ver a simulação de qual é o valor total que vai ficar, qual é o valor das parcelas que vai ficar, enfim. Aqui é uma simulação para você ir ali analisando com o cliente qual que é a melhor forma que ele prefere para seguir com essa compra. Então, seleciona a condição que o cliente preferir, e aí você vai ver, além de tudo, aqui embaixo, como que vai ficar essa compra, e aí você pode clicar em finalizar a compra. Feito isso, pessoal, lembra que eu mencionei que o telefone do cliente é importantíssimo, porque ele vai ficar sempre atrelado a esse cliente, toda a movimentação que esse cliente fizer vai precisar desse telefone? Aqui é uma etapa de segurança final da compra. Esse cliente vai precisar informar o código de validação novamente. A gente vai enviar um código para ele de validação dessa compra, para garantir que esse cliente está ciente que o CPF dele, o cadastro dele na UMI, está sendo usado para uma nova compra. Então, ele vai receber um novo código. E vocês vão inserir esse código para poder confirmar e finalizar essa compra, tá certo? Feito isso, pessoal, a compra já está realizada. O cliente já teve a compra concluída da UMI, e vocês vão visualizar que vai aparecer um canhotinho, que não tem validade fiscal, mas basicamente é o comprovante da compra dele, é o comprovante do financiamento dele, onde ele vai ter todas as informações necessárias. Ele vai conseguir ver qual a quantidade de parcelas, qual o valor de cada parcela, qual a data do vencimento. Geralmente, a data do vencimento é sempre 30 dias após a compra. Ou seja, se esse cliente comprou hoje, dia 18/3, a primeira parcela dele vai vencer dia 18/4, tá bem? E aqui em cima, vocês vão visualizar o botão de copiar o contrato. Esse número é muito importante, porque a venda ainda não acabou. Acabou dentro do aplicativo da UMI, só que agora vocês vão seguir para o registro dessa venda,
dentro da retaguarda. E aí a Aninha vai trazer para a gente maiores detalhes de como vocês vão seguir com essa etapa, tá bem? Bom, vamos lá. Então, gente, aí agora a gente vai para o Mob. Então, já fizemos tudo na UMI, vamos para o Mob Shop. Então, no checkout do Mob, vocês vão escolher a bandeira da UMI. Então, como eu falei, é como se fosse uma venda no cartão de crédito aqui dentro do Mob, tá? Então, seleciona a bandeira da UMI. Parcela, vocês vão colocar o número 1, porque aqui a gente não vai parcelar. Por mais que o cliente tenha comprado em 12 vezes, no Mob, a gente vai registrar uma parcela. No NSU, a gente vai colocar o número 0. E aí, aqui, gente, essa parte aqui é super importante. Por favor, não esqueçam. Aqui vocês vão copiar o código da autorização da UMI. Ali no código da autorização, vocês vão pegar o código do contrato no aplicativo da UMI, tá? A gente precisa que vocês preencham isso para facilitar o time do back-office conciliar as vendas. Então, é super importante que isso aconteça. Vamos escolher de novo a bandeira da UMI no MOB. E aí, aqui na autorizadora vai ser a MOS Soluções Financeiras. Então, vocês vão confirmar e vão finalizar. Tá tudo preenchido, confere se está tudo certinho. E aí, finaliza. Prontinho. O cupom fiscal vai ser impresso. Então, é super simples, gente. Tanto no aplicativo da UMI quanto no MOB, a jornada é bem tranquila. Vocês vão imprimir o cupom fiscal, o cliente vai receber a nota fiscal, vai sair tudo certinho, tá? Não vai precisar se preocupar. Então, toda a jornada, a gente vai mostrar o videozinho aqui, peraí, só trocar minha tela aqui para eu colocar. Leva menos de 3 minutos, gente. Aqui tá rodando enquanto eu tô falando. Então, primeira coisa, né? Eu abro o aplicativo da UMI, faço a consulta da pré-aprovação, depois eu cadastro o meu cliente, se né, der tudo certo, cadastro a minha venda na UMI, como a Amanda mostrou, e registro a venda no MobShop, e daí eu já gero o cupom fiscal, o cliente sai satisfeito da loja, e a gente também já fez a nossa venda. Então, é super rápido, gente, o processo é bem tranquilo, a gente facilitou ele, assim, tá a jornada bem amigável. E aí, Amanda, você quer trazer sobre a parte do cancelamento de contrato para eles? Claro. Então, vamos lá, pessoal. Aqui é sobre as ocorrências que acontecem, que às vezes o cliente quer cancelar a venda, seja por desistência mesmo, seja porque ele quer cancelar para incluir mais produtos, enfim. Vocês no dia a dia aí sabem melhor que eu, inclusive, que essas são situações que acontecem e não tem problema. A gente pode seguir com o cancelamento. Basicamente, pessoal, o cancelamento, ele precisa ser feito através do suporte ao varejo da UMI. A UMI tem um canal exclusivo para suporte, para fazer o atendimento e fazer o cancelamento, quando necessário, das vendas que os clientes solicitam. Ponto importante, o cliente não pode solicitar esse cancelamento sozinho. Ele não pode realizar a compra lá na loja, vai para casa, depois liga para a UMI e pede cancelamento. Não, isso não é permitido. Geralmente, se for no mesmo dia, o atendimento da UMI vai direcionar esse cliente a voltar na loja e entrar em contato com vocês para que a loja solicite esse cancelamento. Ponto 2, somente o financeiro ou administrativo da loja pode solicitar esses cancelamentos. Então, concentrem sempre as solicitações de cancelamento no financeiro administrativo da loja. Geralmente, esse acesso vai conseguir entrar em contato com o nosso suporte. O suporte, ele identifica os cadastros pelo telefone que está entrando em contato. E aí, informando o CPF, a data da compra e o valor da compra, o cancelamento pode ser efetivado. E aí, o valor, inclusive, de limite até volta para o cliente, né? Não imediatamente, mas assim que o cancelamento é concluído. Então, pessoal, lembre-se, é sempre importante, se o cliente quiser cancelar, ele só pode cancelar, de preferência, dentro do mesmo dia que ele fez a compra e na loja, tá bom? Justamente para que ele devolva o produto ali que possivelmente ele pode já estar com a sacola na mão e decidiu cancelar. É sempre importante a gente estar com o cliente em loja para realizar esse cancelamento com segurança, garantir que nenhum produto sofreu alguma avaria. Então, lembre-se disso. Se, por um acaso, casos extremos acontecer de precisar cancelar e já não é mais o mesmo dia da loja, de novo, somente vocês vão poder fazer isso. E aí vai entrar para situações de casos extremos, que aí vai entrar em análise, enfim. Sempre prefiram cancelamento no mesmo dia, por favor.
E aí, pessoal, o cancelamento vai ser super simples, mas a gente também tem um atendimento que está à disposição, não só para o cliente, mas para o varejo também, para tirar várias outras dúvidas. Aqui, eu vou mostrar para vocês como vocês podem orientar o cliente a realizar o pagamento. Embora para o cliente ele tenha acesso fácil ali dentro do aplicativo, tem acesso fácil ao atendimento ao cliente também, que também dá suporte a eles. A gente conhece que os clientes se apegam, às vezes, aos consultores, voltam na loja só para perguntar e também aproveitar e comprar uma coisinha ou outra. Então, é sempre importante que vocês tenham essa informação na ponta da língua para conseguir suprir a necessidade do cliente, caso ele pergunte. Então, basicamente, a parte de cobrança e coleta do pagamento sempre vai ser responsabilidade da UMI, tá bem? Então, a UMI, inclusive, vai mandar mensagens de lembrete, olha, você tem um boleto para vencer daqui X dias, e assim por diante. Mas aqui vocês vão entender como que o cliente tem essa visibilidade. Todo cliente, assim que ele é cadastrado, ele já tem acesso ao aplicativo da UMI. Aqui, o aplicativo já está disponível tanto para aparelhos iOS quanto para aparelhos Android. Ele pode entrar aqui, buscar por UMI Crédito Acessível, vai ser um dos primeiros aplicativos que vai aparecer, realizar o download. E aí, por esse aplicativo, o cliente ele vai fazer o login utilizando o CPF e a data de nascimento dele. Então, cuidado com a data de nascimento que vocês colocam no cadastro. Precisa ser uma data correta, porque senão depois esse cliente não vai conseguir acessar o aplicativo dele. E por esse aplicativo, o cliente pode baixar os boletos das parcelas, fazer a gestão financeira ali, de quanto ele tem ainda para gastar nas lojas do Boticário, acompanhar todas as transações que ele fizer e ter acesso rápido ao atendimento também. Agora, para gerar o pagamento, gente, é super simples, demora menos ainda que um cadastro. O cadastro já é rápido o suficiente, para o cliente gerar um boleto é mais rápido ainda. Então, aqui, ele vai no aplicativo, depois que ele fez o login com os dados dele mesmo, não tem nenhum mistério na parte de login do cliente. Ele vai achar um botãozinho aqui de gerar boleto, já na página inicial. E aí, ele vai confirmar, clicando novamente em gerar boleto, e aqui já vai aparecer para o cliente todas as parcelas que ele tem aberto. Ele pode pagar, adiantar as parcelas, como a Aninha mencionou anteriormente, cliente que adianta a parcela tem desconto nos juros. Então, além disso ser um ótimo argumento de venda, é uma realidade. Ele pode, sim, adiantar as parcelas. Mas lembrem-se, ele não pode adiantar, por exemplo, a última parcela. Não funciona, por exemplo, como um financiamento padrão, que a pessoa vai pagando a última e vai amortizando. Não, ele tem que pagar a próxima sempre, tá bem? Então, conforme ele seleciona, ele pode selecionar em ordem, inclusive, seleciona quais das parcelas ele quer pagar. Em seguida, vai escolher a forma de pagamento. Então, a gente aceita pagamentos tanto em Pix quanto em boleto. As compensações, suponho que vocês já conhecem, então, o Pix é imediato. Toda vez que o cliente paga no Pix, o aplicativo já reconhece que aquela parcela foi paga. E o boleto demora até 72 horas para ser reconhecido. Perdão. Seleciona o pagamento e aqui ele já vai receber, então, já vai aparecer ali disponível para ele em download a forma de pagamento que ele quer. Se for no Pix, vai aparecer o copia e cola ou o QR Code, e se for no boleto, vai aparecer tanto o código quanto o arquivo para ele fazer o download, tá bem? Mas a gente tem outras opções também para que esse cliente realize a solicitação de boleto. Ele pode, por exemplo, vamos supor que é um cliente que tem dificuldade com o aplicativo, dificuldades tecnológicas, não tem problema, ele pode, ou às vezes até o celular dele não tem mais memória para ter um novo aplicativo, não tem problema. A gente tem um canal via WhatsApp. Assim como vocês também têm esse canal específico, vocês, como varejo, tem um canal específico, o cliente tem um canal também exclusivo e específico para ele. Nesse canal, assim que ele der um oi, eu até fiz um print para que vocês vejam como é simples. Assim que esse cliente dá um oi, já vai aparecer as opções que ele tem para esse atendimento. O cliente abre as opções e clica. É só selecionar ali a segunda via do boleto e pronto. A gente já vai fazer o envio do boleto da próxima parcela deste cliente. É muito simples, muito rápido. O cliente pode utilizar esse serviço sempre que ele precisar.
E por último, pessoal, eu também coloquei aqui que vocês, consultores, também podem ajudar o cliente nessa emissão do boleto e do pagamento. Caso o cliente volte à loja só para poder pegar o boleto, isso é interessante, porque, querendo ou não, você pode aproveitar e ajudá-lo a escolher mais produtos, verificar as novidades, fazer uma recompra e pegar o boleto. Então, nesse ponto, a gente pode aproveitar para juntar o útil ao agradável. Dentro do aplicativo da UMI, no MobShop, vocês vão consultar o CPF do cliente, ele já vai aparecer como cadastrado, lembra a telinha que eu mostrei para vocês, de cliente cadastrado, e aí dentro dessa telinha vai aparecer um botão de imprimir o boleto do cliente, ou gerar o boleto do cliente, na verdade. Este botão, ele já vem automático, e se o cliente tiver parcelas em aberto, vai mostrar a próxima parcela, o boleto da próxima parcela. Esse boleto, pessoal, ele já aparece com o QR Code do Pix e o código de pagamento do boleto. Então, é um boleto meio que com duas funções ali. Ele pode utilizar a forma de pagamento que ele preferir com o documento que você acabou de gerar para ele, tá bem? Aqui, pessoal, alguns recados importantes, que são os contatos de central, tanto do cliente quanto do varejo. São as centrais de atendimento e o acolhimento, tanto do cliente quanto da dúvida de vocês, é 100% de responsabilidade da UMI, tá, pessoal? Eu mostrei aqui como que funciona, eu mostrei como que é o aplicativo do cliente, mostrei até como vocês podem ajudar o cliente, mas sempre utilizem isso de maneira somente se for bom também para vocês, para conseguir criar esse relacionamento com o cliente. Mas se por um acaso vocês não tiverem tempo, ou se for um dia de loja muito cheio, vocês não conseguirem dar esse suporte para o cliente, vocês podem e devem sempre direcionar esse cliente para o atendimento da UMI. A UMI se responsabiliza por esse atendimento, a UMI vai acolher esse cliente, a UMI vai dar direcionamento e tirar todas as dúvidas dele. E também tem a central de loja. A central de loja, ela é direcionada também para essas dúvidas que acontecem ao longo do dia. Então, os canais são diferenciados justamente porque a gente entende que tem prioridades diferenciadas. Geralmente, um consultor precisa ser atendido muito mais rápido, porque às vezes está com o cliente ali na frente dele, precisa tirar essa dúvida. E um cliente, às vezes, tem outras dúvidas que precisa de um outro tipo de atendimento que vai ir mais a fundo nas informações, precisa, talvez, validar a identidade daquele cliente, enfim. Então, por isso que são canais separados, tá, gente? Então, sempre utilizem conforme a necessidade. Se vocês forem entrar em contato com o suporte para ajudar algum cliente, não entrem pelo canal do cliente, informando os dados do cliente, porque isso pode quebrar a segurança do cliente. É importante que vocês utilizem o canal de vocês para falar do cliente, se for o caso, tá bom? Não precisa ficar anotando esses telefones, tá, pessoal? A gente vai compartilhar com vocês todos os contatos oficiais no grupo. Só para reforçar, o atendimento ele funciona de domingo a domingo, porém de segunda a sábado é das 9 às 23, e de domingo vai até ali às 18h30, mais ou menos. Tá bem? Boa, Amandinha, arrasou. Eu vou ler as perguntas, a gente teve algumas no chat, algumas a gente já respondeu, mas eu vou reforçar elas aqui para quem não viu o chat ainda, tá? Primeira pergunta, cliente que tem restrição no SPC Serasa faz? Como eu falei, faz a análise, coloca os dados do cliente lá, vai passar pela análise no aplicativo e isso vai ter o retorno na tela. Pode ser que aprove, pode ser que não. Então, assim, a gente não tem como prever isso, tá? Então, precisa que faça análise mesmo para garantir. Vamos torcer para que tenha. Aninha. Só reforçando, pessoal, ter uma restrição não limita o cliente de ser aprovado na UMI, tá bom? Então, não deixem de fazer a análise desse cliente, porque tem possibilidade, sim, de ser aprovado. A UMI, ela faz um outro tipo de análise para validar a saúde financeira desse cliente. Então, como eu mencionei, cada cliente é um cliente. Não deixem de consultar todos. Boa. Aí aqui a Mayara perguntou se o cliente ficar inadimplente, quem faz a cobrança?
A cobrança do cliente devedor é sempre feita pela UMI, tá? Então, as consultoras, enfim, não precisa se preocupar em cobrar ninguém, vocês não vão precisar fazer cobrança. Quem vai lidar com a inadimplência depois é a UMI. Aí, o que pode acontecer? O cliente ficou devendo, atrasou, não pagou nada. Ele vai perder o limite de crédito dele e não vai conseguir fazer mais compras. Mas daí é outra questão, tá? Então, não precisam se preocupar que tem que anotar o cliente, enfim, que entrar em contato para lembrar do pagamento. Não. Então, fiquem tranquilos. Outra dúvida aqui. Cliente comprou R$ 1.000 em 4 vezes. Como essa venda consta no PDV? Então, vocês sempre vão registrar o valor total da venda, como a gente mostrou. Vai ser como se fosse uma venda no cartão de crédito. Comprou em 5 vezes no cartão de crédito, vai registrar o valor total da venda e vai entrar esse valor, tá, na meta de vocês. É uma venda, sei lá, de R$ 1.000, daí o cliente que vai pagar parcelado lá com a financeira ou com a UMI, então. Então, não precisa se preocupar em alterar no cadastro do PDV. Aqui. Amanda, acho que esse aqui você vai saber responder. Aparece a taxa de juros que está sendo aplicada em cada tipo de parcelamento? Aparece, pessoal. Então, lembra que eu mostrei? Vou até retornar lá na página para ficar bem claro para vocês. Então, todo contrato que a gente faz, todo tipo de simulação que a gente faz com o cliente, a gente mostra, faz questão de mostrar exatamente todos os dados que esse cliente está acordando. Isso daqui é um contrato financeiro, então é super importante a gente ser muito transparente com esse cliente. Então, assim, não tenham medo de mostrar para esse cliente qual que as taxas que estão sendo aplicadas nesta compra dele. Então, quando vocês selecionarem os parcelamentos, fizerem a simulação de parcelamento com esse cliente, logo abaixo, está vendo esse botãozinho de ver o detalhe? Aparece toda a transparência dessa forma de pagamento, tá bem? Então, a gente sempre vai mostrar e sempre faz questão que esse cliente tenha ciência disso, para que nunca seja uma surpresa para ele na hora de pagar e acabar gerando uma experiência ruim para o cliente, tá bom? E a taxa de juros varia de cliente para cliente, né? Perfeito. Varia de cliente para cliente, de acordo com a saúde financeira, de acordo com o CPF dele. Perfeito. A pergunta do Luan sobre a questão dos requisitos de integração de pagamento e nota fiscal. Então, como a Thaís falou ali no chat, Luan, quando for feito o registro da banda de seguro, a gente vai cadastrar na retaguarda, né, a bandeira da UMI, então precisa colocar o código do contrato no NSU, que daí é a informação que vai ter rastreabilidade, tá bom, do contrato. Então, tá tudo certinho, tudo regularizado. Deixa eu ver aqui. Processo de cancelamento. Terá treinamento para o financeiro? Sim, a gente deu treinamento para o back-office na sexta-feira, tá? Então, fiquem tranquilos que a gente vai orientar como o back-office atua nesses casos de cancelamento também. A pessoa consegue escolher a data para pagar ou fica fixa? Sempre 30 dias depois da data da compra. Vai ver, comprei hoje, vence dia 18 de abril. Posso antecipar o pagamento? Posso, mas eu não posso escolher quando vai vencer, tá? Vai ser dia 18 de abril, aí eu posso pagar dia 15, dia 10, enfim, quando eu quiser antecipar. Pode falar, Mandi. Aninha, e só para contribuir também e deixar mais claro, cada compra tem sua data de pagamento separada. Então, é diferente, por exemplo, de uma fatura de cartão de crédito, que tem melhor dia para virar, que tem uma data fixa todo mês. Não, aqui o parcelamento da ele é por compra. Então, cada compra tem a sua data. Se eu estou fazendo uma compra hoje, minha primeira data de vencimento é no próximo dia 18 do próximo mês. Se eu fizer uma compra no dia 30 deste mês, de março, eu vou ter uma outra parcela vencendo no próximo dia 30 de abril. Então, cada compra tem as suas faturas separadas, tá bem? Aí tem uma pergunta aqui se o cliente pode pagar com duas formas de pagamento. Então, eu quero pagar, sei lá, uma parte em dinheiro, outra na UMI. Pode. Como que vai funcionar? Na hora que você for fazer no MOB, você vai colocar que ele vai pagar em dinheiro e o resto na bandeira da UMI. Só que na UMI, eu só vou fazer o contrato do valor que ele vai financiar. Então, se eu vou gastar R$ 100 na loja, vou gastar 50 em dinheiro, 50 no crediário, então, no aplicativo da UMI, na primeira etapa, vocês colocam só R$ 50, tá? Não coloca o valor total, porque senão ele vai financiar R$ 100. Então, tem que separar bem certinho, mas é possível sim. Deixa eu ver aqui, quando vai começar as lojas? A gente está com a previsão de liberar para vocês tudo no dia 23, por isso vocês já estão sendo treinados antes, para chegar na semana que vem já preparados.
Treinamento para equipe de vendas. A gente pode mandar a gravação para vocês e esse material, tá? Com o passo a passo. Deixa eu ver o que mais que temos. Todo parcelamento terá juros? Não há uma quantidade mínima de parcelamento que não tenha juros? Não, pessoal. Todo parcelamento terá uma taxa. A forma da gente conseguir fazer com que o cliente pague menos, ou até quase diminua drasticamente as taxas que eles estão pagando sobre cada parcela, é orientando ele a adiantar as parcelas. Lembrando, cada parcela vai ter o desconto direcionado à parcela, tá? O desconto não vai refletir nas próximas parcelas, tá bem? Então, se ele adiantar a parcela 2, adiantou 20 dias, vamos supor, ele vai ter um desconto considerável na taxa de juros, mas não tem tipo de pagamento sem juros aplicados, tá bem? Aí tem uma dúvida bem legal aqui, que é, o contrato liberou R$1.000, mas o cliente só quer usar 500. Pode acontecer? Pode, ele sabe que ele tem esses R$1.000, ele pode usar. E conforme ele for pagando, vai liberando o limite para ele. Então, ele pode comprar os 500, pagar, e depois vai ter mais R$1.000. Então, fiquem tranquilos, tá? Não é porque liberou 1.000 que ele precisa usar 1.000 no dia. A ideia é que ele use. Mas caso o cliente não queira, esse limite fica liberado para ele, tá bom? Vamos ver o que mais. Aqui o CP Natureza está perguntando sobre o repasse, né? Tá. A adquirente vai ser identificada como UMI, tá? No repasse, o repasse é todo feito como é feito pela MOS hoje, não precisa se preocupar. E a conciliação já está rodando certinho, a gente já está com mais franquias usando, então vai conseguir a conciliação tanto da bandeira quanto dos cartões, está tudo certinho, tá? Aí no dia da agenda com o pessoal da back-office a gente detalha um pouco mais isso. Dash, painel de consulta. Deixa eu ver aqui. Temos algum dash painel para consulta? Eu fiquei um pouco na dúvida do que, se é a questão do volume de vendas, o que se precisa. Douglas, se você puder detalhar um pouquinho no chat. Deixa eu ver se eu respondi. Oi, meninas, bom dia. Oi, Douglas, bom dia. Bom dia. Se a gente vai ter algum lugar que a gente consulte, puxe relatório, olhe a aderência, quantas vendas foram, por PDV e tudo mais. Vai ter algum relatório analítico, sabe? Uhum. Pode falar, Thaís. Eu não sei, você ia responder isso, Carol? Que a Carol levantou a mão junto comigo? Eu ia falar depois das agendas mensais, mas se você quiser falar da visão para as franquias. Tá, boa. Em relação às informações, a UMI vai compartilhar com vocês, com os franqueados, né, diariamente um relatório com todas as vendas que aconteceram. Então, aí eles vão enviar, a gente vai enviar o fluxo posteriormente, que o recebimento é por e-mail, tá? Então, vai ter, e a consultora, no MOB, ela consegue olhar o histórico de vendas do dia dela. Então, ela consegue saber também quais foram isso no aplicativo da UMI, né? Ela consegue saber o total de vendas que ela teve no dia. Tudo bem, beleza. Bom, e complementando aqui, Douglas, e todos os demais aqui, prazer para quem não me conhece, eu me chamo Carol, eu faço parte aqui do time comercial da MOS, sou uma das focais aqui desse projeto do piloto, e para a visão aqui de todos vocês, mensalmente os nossos executivos vão realizar agendas com vocês para apresentarmos a evolução do piloto. Então, nessas agendas, a gente vai ter discussões para ouvir de vocês o que está dando certo, o que vocês encontram de oportunidades, a gente passar algumas ações de boas práticas, que é válido aqui, de trocas que a gente tem com as demais franquias, a evolução do piloto mensal, então, como que a gente está no comportamento, num contexto geral do CP, por loja, uma visão de o que a gente está esperando de resultados e o que a gente está tendo de realizado, até para vocês entenderem, poxa, eu estou performando o que estava sendo esperado, está indo bem, está indo legal, tem mais oportunidades aqui. Então, Eu acho que a Carol caiu, não sei se você... Travou tudo aqui para mim.
Travou. Mas ela falou de 30, no fechamento de mês, né, que ela falou. Isso. Eu acho que é um período muito longo, né, não, meninas? Então, como que a gente está trabalhando, tá, Douglas? A gente tem umas projeções. Então, mensalmente, a gente tem projeções para o mês seguinte. E aí, nessas agendas que a gente tem com os franqueados e com os focais, a gente compartilha o realizado e qual que é a projeção para o próximo mês loja a loja, tá? Tá bom. Acho que só também em relação à pergunta ali do Douglas de relatórios, eu sei que vocês realizam as conciliações ali diariamente, tanto de vendas quanto de pagamentos. A gente também vai ter um link para vocês extraírem esses relatórios, tá? E aí, adaptado ali para o formato, por exemplo, que o Finanças precisa, ali no Finanças GB, né, para as conciliações. Mas a gente vai ter, sim, um lugar aí nessa agenda ali de back-office, a gente já compartilha também com vocês. Mas vocês vão conseguir conciliar tanto as vendas quanto os pagamentos realizados. Beleza? Só para confirmar aqui, então, gente, a agenda do back-office vai ser nas sextas às 11 horas, tá? A gente já mandou o invite para as franquias, então já devem ter recebido. A gente manda também aqui essa gravação, manda todas as perguntas para vocês, e eu vi que as meninas mandaram ali o link do grupo do WhatsApp, então vocês podem entrar nesse grupo para a gente apoiar vocês com dúvidas no dia a dia, orientar vocês. Ali a gente manda os cards do atendimento também para ficar mais fácil de compartilhar até com o cliente de vocês que chega em loja. Vocês conseguem ter essa informação na palma da mão. E aí, se vocês tiverem dúvidas, gente, fique à vontade para nos procurar no WhatsApp, a gente vai acompanhar vocês por um período. Avaliem nosso treinamento. A gente está muito feliz que vocês vão começar com essa nova modalidade. Isso, pode sim, Glaucia. A gente está muito feliz que vocês vão entrar nessa modalidade, vai ser super legal para as franquias, tragam os feedbacks de vocês. E é isso, gente. Estamos à disposição, boas vendas, muito sucesso nessa nova empreitada de vocês aí na loja.